Esse vídeo é pra você que acha que quando vê aqueles vídeos na internet do povo decorando bolo super maravilhoso, acha que ninguém comete erro, que ninguém passa perrengue. Aqui eu vou te mostrar que mesmo tendo experiência, tem dias que dá as coisas erradas e a gente passa sufoco sim. Uma pausa para mostrar para vocês a textura dessa ganache, minha gente, que ela tava perfeita. Eu já ensinei passo a passo aqui no canal como que faz. Tem a receita, se você procurar aí nos vídeos, receita da ganache de água, você vai achar. E ela tava perfeita, minha gente, muito lisinha, cremosa, perfeita de se aplicar. E aí vou fazer, basicamente, né, a minha pré-camada que eu sempre faço nos meus bolos de ganache, que é fazer aquela primeira camadinha para selar o bolo, tirar esses farelinhos do bolo, né, que às vezes fica soltando. Então essa primeira camada é basicamente para isso. A gente não vai se preocupar muito em alisar, porque a gente vai alisar a partir da segunda e terceira camada. Essa primeira é só para selar, né, e tirar esses farelinhos que ficam soltando do bolo. E esse bolo tinha tudo para dar certo, minha gente. Uma decoração simples, vai ser 2 andares, todo de ganache e com aplicação de papelaria. Só que, qual que foi o perrengue do dia? O calor, minha gente, estava muito quente, muito mesmo. Mesmo com o ar-condicionado no 16, estava muito quente. Aqui na minha cozinha tem a janela de vidro e a porta também de vidro. Então, por essas duas partes de vidro, estava entrando muito calor. E a cozinha estava quente, mesmo com o ar-condicionado não estava adiantando. A ganache, graças a Deus, ficou no ponto bom, né? Essa preta ficou perfeita. E aí eu ia aplicando a cada camada que eu ia colocando, eu ia botando na geladeira. Porque deixando fora, ela não estava endurecendo. Então, aqui vocês estão vendo que eu já estou fazendo a minha segunda camada, que é aquela que eu aplico bem a ganache para poder começar a alisar. A primeira a gente só bota, né? Deixa secar ali e depois, a partir da segunda, a gente já vai começando a alisar, acertando ali para deixar tudo retinho, ajeitando as quinas. Então, essa primeira camada com a ganache preta, ela é para selar o bolo, para fazer essa camadinha de sustentação, porque eu sinto que a ganache preta ela é mais firme do que a branca, né? Ela fica mais durinha. Então eu faço uma camada mais grossinha com ela. E aí eu selo meu bolo, deixo ele bem retinho para depois receber a camada de ganache branca, que vai ser a minha decoração. Então a ganache branca eu faço bem fininha, só para fazer, né, a estética. Então a segurança, a estrutura, tudo eu faço com essa ganache preta. Até aqui tava tudo ok, né? Eu tava fazendo a cada camada, eu ia colocando na geladeira e aí eu fui alternando, né? Quando esse maior tava na geladeira, eu ia ganacheando o menor. Mas aí vocês vão ver na ordem, primeiro o maior e depois o menor. Mas eu fui fazendo assim, porque eu tive que precisar da geladeira, coloquei também no máximo a temperatura e fui fazendo assim, porque tava muito quente. Até pra gente assim, tava um calor, minha gente, que a gente tava agoniado. Aquele mormaço, sabe? Tava bem quente. O horário era tipo meio-dia, porque a cliente marcou para retirar 4 horas da tarde. Eu comecei mais cedinho para poder fazer na calma, gravar tudo para vocês. Então, tava naquele pico ali de calor. O horário, né, que sempre nesse horário fica muito quente. E aqui é Recife, né, minha gente? É um sol para cada cabeça. Então, é um dia normal para o recifense. E aqui eu já tava finalizando, né, deixando ele retinho. Por mais que eu deixe ele retinho, eu não me preocupo tanto em deixar exatamente reto como a gente faz na pasta americana, né? Porque aqui eu ainda vou vir com a camada branca. Então, se tiver alguns buraquinhos perdidos aí, ela vai selar e a gente vai deixar certo. Já com a pasta não, a gente tem que deixar exatamente bem retinho, porque tudo que a gente deixar de imperfeição, a pasta vai mostrar. Então, aqui eu já tava com o meu bolo, o segundo, né? O bolinho de cima. E a medida desse bolo foi 15 centímetros em cima e 20 embaixo. Então, eu sempre gosto de usar a diferença, né, de 5 centímetros entre um e outro. Então, eu faço 10, 15, 20, 25, 30, sempre assim, 5 centímetros de diferença. Às vezes, né, quando a gente vai fazer alguns projetos que precisa de um espaço maior, a gente pode usar, né, um pouco mais de diferença, tipo 10 centímetros. Mas aí vai depender muito da decoração. Eu faço mais essas alterações quando é bolo de pasta americana, que a gente vai colocar alguma modelagem entre um bolo e outro e precisa desse espaço, aí a gente dá essa modificada. Mas quando é assim de ganache, a gente usa geralmente, né, essa diferença de 5 centímetros entre um bolo e outro. E aí ele ficou mais ou menos com 12 centímetros de altura. A forma ela tem 10, né, mas aí sempre passa um pouquinho, aí depois a gente vem passar ganache também, sobe mais um pouquinho. Então ficou mais ou menos 12 centímetros.
agora começar a decoração, que aí já é a finalização, né? Que era pra ser a coisa mais rápida. Geralmente é, né? Normalmente é. Mas, ó, vocês estão vendo que a ganache, ela tá num ponto que ela ainda tá mais molinha. Eu fiz tudo no mesmo dia, né? Então, eu comecei, acho que eram as 10 horas da manhã. Fiz as ganaches e já fui, né, decorar o bolo. Então, essa branca, ela não descansou o suficiente. Porque quanto mais a gente descansa a ganache, deixa ela lá paradinha no tempo dela, ela vai ficando mais firme, ela vai endurecendo. E aí fica mais cremosa, naquele ponto que eu mostrei a preta para vocês. Então fica bem melhor de aplicar. Não muda em questão de durabilidade, de ponto, em questão de, ela vai ficar mole. Não, depois que ela seca, ela fica durinha. O que muda é só a questão de trabalhar ela. Como ela fica molinha assim, a gente tem que fazer mais camadas. Então, vocês viram que eu fiz primeiro uma camada, botei na geladeira, tô aplicando a segunda. Então, vou fechando as imperfeições aí, vou cobrindo essas camadinhas marrons, né, pra ficar tudo branco. E aí, esse processo demora um pouquinho mais. E ela tava nesse ponto mais molinho, por isso que me deu mais trabalho. Quando eu alisava, como tava um calor, ela não tava endurecendo e ficava meio que escorrendo. Então tava, né, um processo ali que eu tava enxugando gelo. Eu alisava, ela não ficava no lugar, aí eu tinha que colocar na geladeira. Então foi um processo que eu fiz várias vezes. Eu nem contei pra saber assim, mas foi muitas vezes. Eu alisava, ia botar um pouquinho na geladeira, depois eu alisava um pouquinho mais e ia sempre acrescentando um pouquinho, colocando um pouquinho mais de ganache. Depois que eu coloquei uma camada boa, né, que eu apliquei e fechei todos os buraquinhos ali para tampar o chocolate preto, eu vim começar a alisar. Eu fui usar essa espátula de textura que estava na inspiração que a cliente mandou. E aí a gente vai alisando e depois vê, né, onde que tá faltando e vai preenchendo. Aqui o que mais deu trabalho foi a questão da quina. Porque como eu falei para vocês, a ganache tá molinha, tava um calor. E aí quando subia essa parte da quina, ela não estava endurecendo, ela subia e arriava. Então, estava escorrendo para a lateral. Aí, eu fui preenchendo primeiro, vi onde que estava faltando, preenchi com mais ganache e fui passando a espátula. Aí, eu já deu para ter uma noção, tá vendo como a quina tá bem grandona? Aí, eu tive que ficar tirando essa quina, porque por mais que eu fosse deixar uma quina imperfeita ali, na finalização, essa estava muito grande, né? Então, eu tinha que tirar e ir alisando de novo. Aí aqui eu tirei, achei que tava ok, já fiz a espiral, porque eu pensei, vou fazer a espiral, depois eu aliso na lateral e tá show, né? Ele vai ficar pronto. Só que ele não ficou, porque tava subindo muito, como tava molinha, tava subindo muito a ganache e aí tava ficando muito grande essa quina. E como eu ia precisar alisar um pouquinho mais, cada alisada que eu dava ia subindo mais essa quina. Então eu fiquei pensando, eu tiro ou não tiro? Porque a espiral já estava pronta. Então, se eu fosse alisar ali para tirar aqui, né, eu ia ter que fazer tudo de novo. Então, foi ali, minha gente, um processo que você não tem noção. Eu alisava, alisava, alisava. E não ficava bom, não. Porque geralmente eu, tipo, faço primeiro em cima. Aqui eu ainda tô dando uma acertadinha, tá vendo? Que esbarrou ali, escorreu um pouquinho a ganache. Aí eu disse, não, vou dar uma acertadinha e vou alisar a lateral agora. Eu já preenchi os buraquinhos. Vou alisar e vai ficar pronto. Mas aí não ficou. Ele estava ficando com várias imperfeições que eu ia precisar ainda alisar mais na lateral. E isso estava, né, modificando a quina, estava ficando muito grossa. Então, eu resolvi tirar. Aqui eu tirei um pedacinho de chocolate, ó, que estava na lateral. Porque o chocolate, como ele é amarelo, tava, né, uma bolinha amarela no meio do branco, né, então eu tive que tirar. E aí eu resolvi tirar, eu fiquei pensando, não, vou tirar, eu vou fazer tudo de novo. Então, alisei, tirando as quinas, esse excesso, né, que tava. Tive que passar um pouquinho mais, porque essa parte de cima da espiral já tava seca. Então, se eu passasse a espátula ali, não ia ficar retinho. Então, eu tive que botar mais uma camadinha, né, molinha, para eu poder fazer a espiral de novo. Tirei bastante o excesso dessa quina que tava ali, né, me esborrando ali, né, tava ficando muito feio. E aí, dei uma aquecidinha no bolo todo para poder alisar de novo. Eu disse, não, agora vai, né? E aí eu fui alisando de novo. Aí foi aparecendo mais bolinhas dessas de chocolate. Aí, minha gente, pense no perrengue que esse bolo deu, viu? Um bolo simples, que geralmente eu faço rapidinho. Mas é assim, cada dia, né? Vai acontecendo um perrengue aqui, outro ali, e a gente vai demorando um pouquinho mais. Então, por isso que é bom a gente fazer sempre com antecedência. O bolo é para 1 hora. Começa umas 7, 8, porque você não sabe se vai dar tudo certo.
Claro, a gente tem experiência, a gente consegue fazer, a gente sabe o que tem que fazer, mas às vezes tem coisas que fogem do nosso controle. E aí vocês viram que eu tirei de novo, tá vendo? Porque ela tava subindo de novo. Aí eu tirei de novo, acertei a espiral novamente e tô alisando na lateral de novo, porque eu queria que ficasse bem levinha, aqui nem perfeita. Eu não queria que ficasse muito grosseira. Aí nessa hora arrancou ganache demais, começou a aparecer a ganache preta, tive que preencher um pouquinho mais. Aí eu já pensei, pronto, vou colocar a ganache aqui na lateral. Se esse negócio subir de novo, eu vou ter que tirar de novo. Mas aí deu certo, dessa vez não subiu muito não. Eu só preenchi o buraquinho ali e alisei bem de levinho. Eu não coloquei muita força na espátula, não. Aí ela não subiu muito, não. Então essa aí eu acho que foi a última vez que eu alisei. Aí taquei esse bolo na geladeira e disse, graças a Deus, vamos pro próximo. Aí o que é que acontece? No segundo, milagrosamente, o ponto da ganache ficou perfeito. Vocês têm noção? Aqueles dias que você fica, meu Deus do céu, dá tudo errado. Aí do nada, o milagre acontece. Foi o que aconteceu aqui. Como eu tava mexendo muito na ganache, né, de tanto eu mexer, aí o ar-condicionado ali começou a querer gelar, né, tava diminuindo ali. Aí eu fui, quando fui fazer o segundo bolo, a ganache tava bem mais cremosa. Olha como vai ser fácil esse andar de cima. É como eu falei pra vocês, né? Geralmente a gente faz assim, bem rapidinho. Então eu passei a camada no bolo todo, cobrindo. Vou alisar com a espátula e ele já vai ficar perfeito. Perfeito mesmo. Então eu só alisei ali, tampei mais os buraquinhos que ficou as imperfeições. Ajeitei a parte de cima, vou fazer a espiral e depois eu aliso de novo na lateral e ele vai ficar perfeito. E aí eu já botei na geladeira também para dar uma firmada antes de sobrepor. Depois de testar o coração para ver se está tudo bem, né? Passar pelo perrengue, a gente vai para a finalização, que é a coisa mais gostosa de fazer, né? Dar a cara ali do tema. E esse aqui vai ser tema de futebol, então tem esse trabalho de bico aqui entre os dois bolos. E aí eu tô usando a mesma ganache, só tingi com um pouquinho de corante verde. Coloquei um bico bem pequenininho. Esse bico, ele lembra como se fosse o bico pitanga. Só que é aqueles bicos que não tem numeração. Que a gente compra aqueles kits baratinho. Aí tem vários tamanhos. Esse é bem pequenininho. Então, serve perfeito para fazer esse trabalho aí. Aí eu fui fazendo esse trançado. Depois eu vou aplicar toda a papelaria. Então, vai ter bola, o nome do aniversariante. E elementos, né, de futebol. O jogador. Então, eu vou colando com a própria ganache. Sempre vou colocando um pouquinho atrás da papelaria dessa ganache. Eu uso a que tá no saco, né, que fica mais prático, e vou colocando. Então, eu vou finalizar todo o bolo aí colocando a papelaria. E tá aqui pra vocês o resultado. Quem vê o close realmente não vê o corre, viu? Lembrem desse bolo aí pra vocês lembrarem que todo mundo passa perrengue, todo mundo tem aqueles dias que acontecem, né, coisas pra atrasar a gente. Então, não fiquem pensando que, ai meu Deus, eu nunca vou chegar num nível assim, eu nunca vou conseguir fazer. Consegue, minha gente, todo mundo consegue. O negócio é que sempre vai ter uns dias ali que tudo vai nos desafiar. A gente tem que manter a calma, vai fazendo aos poucos, sempre começa com antecedência, porque se tiver algum dia assim, que tiver algum perrengue, você consegue pensar e resolver e poder entregar para o cliente e não passar esses perrengues para o cliente. Nada de ficar mandando mensagem de, ai meu Deus, não tô conseguindo. Não, vai fazendo que aos poucos você vai conseguir. Ah, não tá dando ponto. Ah, não tá esfriando a ganache. Bota na geladeira, liga o ar-condicionado, bota no máximo. E assim a gente vai conseguindo. E aqui ficou o resultado, tá vendo? Ele ficou bem básico em questão de papelaria, né? Ela não tinha muitas coisas, mas ficou lindo.
E combinou bastante, né? Os elementos, o preto, o dourado, o branco, ficou lindo. Então, ficou exatamente como a cliente pediu, né? Ela me mandou uma inspiração que era um bolo único e pediu para que eu transformasse em 2 andares. Então, aí eu acrescentei o jogador, coloquei essas estrelinhas para poder aumentar, né? E poder transformar em um bolo de 2 andares. E ela amou. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Não esquece de se inscrever no canal. E encaminhe esse vídeo para tua amiga confeiteira que gosta desse tipo de conteúdo também. Um beijo e até o próximo vídeo.